Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Justificação. Eu sou o pastor Paulo Correia e sou responsável pela missão justificaçãopelafé.com.br. Nós temos a missão de pregar e ensinar a doutrina da justificação, que é o coração do Evangelho, essa doutrina poderosa. E nós estamos muito felizes, porque pela graça de Deus estamos comemorando 14 anos de missão Justificação pela Fé. É pela graça de Deus que nós chegamos até aqui e estamos muito felizes. E para comemorar esses 14 anos, nós convidamos homens comprometidos com a palavra de Deus e com a doutrina da justificação pela fé para nos ajudar nessa nova série, uma série onde nós escolhemos textos selecionados de cada livro do Novo Testamento. Então serão 27 pregações, onde você verá a importância da doutrina da justificação pela fé e os seus benefícios direto da palavra de Deus, porque esta doutrina está presente em todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Então eu te convido a ouvir com fé a palavra de Deus, curta esses vídeos, compartilhe, dê um like, para que você possa nos ajudar a divulgar mais e mais a palavra de Deus. Também contamos com as suas contribuições e suas orações. Aguarde mais um pouco e a palavra de Deus vai já começar. Ouça com fé a palavra de Deus. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu sou o pastor Walter, colega do pastor Paulo, um dos pastores da Igreja Batista Reformada de Brasília, e recebi a incumbência de participar desse período de celebração do portal, do site Justificação pela Fé, e com alegria estamos aqui para justificar o convite. Convidado hoje para fazer uma exposição do texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículos 10 e 11, e vamos lá com todo empenho para não decepcionar, apresentar então as ideias que nós extraímos daqui, levando em consideração o tema do portal, do site do pastor Paulo, que é justificação pela fé, e é isso que nos interessa, uma vez que fé no meio do povo é o que não falta. Todavia, fé justificadora, aí já é outra história. Vamos ao texto? Texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, separado para essa exposição, os versículos 10 e 11, estão no meio de um trecho que os esboços vão separar a partir da segunda metade do versículo 2 e que se estende até o finalzinho dessa carta, primeira carta de Paulo a Timóteo, encerrando lá pelo versículo 19, que é do 20 em diante, já são as palavras finais da carta, a despedida, os conselhos finais do apóstolo. Então, sintetizar o conteúdo desse trecho nesses dois versículos é bastante interessante, até porque é precisamente no segundo dos versículos que o pastor Paulo sugeriu e separou, que está então apontado para nós a solução do problema que está sendo apresentado. É muito importante que a gente esteja atento para essa questão, porque apresentar os problemas que nós temos é algo que as pessoas fazem com muita facilidade, né? Como é fácil detectar os problemas e apontá-los, né? Mas apontar soluções para esses problemas aí já é outra coisa totalmente diferente. Então vamos à leitura do texto. 1 Timóteo capítulo de número 6, versículos 10 e 11. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram-se a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém?
Ora, por que então Paulo apresentaria essa pequena conclusão no versículo 10 e apontaria então um contraste e um caminho a seguir pelo jovem Timóteo, totalmente diferente do caminho que vem sendo seguido pelos religiosos que ele está apresentando nos versículos anteriores aí. Vamos meditar um pouquinho sobre essa questão. No versículo 3 ele começa dizendo que se alguém ensina uma doutrina diferente, não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E ele vai dizer que a partir daí, a metade do versículo 4, que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida, que estão privadas da verdade, supondo que a piedade seja fonte de lucro. Ora, como é pertinente e chega em boa hora um comentário acerca dessa passagem, levando em conta que nós precisamos ser honestos e olhar à nossa volta, percebendo a quantidade de gente, a quantidade de pessoas que têm se valido da fé, feito um mau uso da fé, ou da igreja do Senhor, ou de grupos que vão se formando e recebendo o nome de igreja, e que notoriamente estão ali com o objetivo de enriquecer pessoas, seja por meio do ganho absurdo de dinheiro ou da exposição, da fama, que faça com que então essa vida religiosa sirva de degraus para galgar outras ambições, outros anseios na vida, como uma carreira política, um cargo eletivo, um cargo público ou coisa parecida, mas o objetivo central dessa vida religiosa não vai ser o seguir a Jesus, o servir ao Senhor Jesus e levar uma vida verdadeiramente de piedade. Ora, se o versículo de número 5, na sua parte final, diz que eles supõem que a piedade seja fonte de lucro. Eles quem? Esses falsos mestres que estão sendo apresentados desde o versículo 3, se eles supõem que a piedade seja uma fonte de lucro, Paulo até que cita, a partir do versículo 6, a declaração interessante no sentido de que sim, a piedade é fonte de lucro. Mas de que maneira? Ora, o versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E aí ele cita algo que para nós tem se tornado até ditado popular. Crentes mencionam, não crentes mencionam também, lembrando de que nós não trouxemos nada a esse mundo. Como dizem lá no interior do Goiás, onde eu fui criado, nós chegamos aqui careca, pelado e banguelo. E olha em que condições, não tínhamos roupa, não tínhamos cabelo e nem dente. O texto evidentemente diz diferente, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Aí ele vai dizer então que, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes, satisfeitos, ele está dizendo no versículo 8. E aí vem umas advertências, versículo 9, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Por quê? Aí entra o versículo inicial da nossa exposição, versículo 10. Porque o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro. Eu já ouvi pregadores lendo apressadamente esse texto, citando que o dinheiro seja a raiz dos males. Não, não é o dinheiro. O dinheiro não é raiz de mal nenhum. O dinheiro não faz mal a ninguém. Mas o amor a ele, o apego errado, equivocado ao dinheiro, esse sim é mal. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E agora ele segue dizendo que alguns nessa cobiça se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Ora, note que é uma cobiça que parece que é contagiosa,
que passa de pessoa para pessoa, passa de um para outro. Então alguém é cobiçoso, um outro vê o cobiçoso e passa a ser cobiçoso também? Será que é isso? Ele citou a inveja nos versículos anteriores, e quem sabe o fato de um indivíduo ver um outro prosperando pode eventualmente suscitar essa inveja, como o salmista diz que por pouco seus pés desviaram porque ele teve inveja do ímpio, que não para de engordar, a comida dele é adquirida com maior facilidade, a vida dele não tem tormentos, tudo para ele é muito fácil. Então ele atentou com o fim deles, eles não têm um fim eterno, próspero e seguro, como a salvação que somente o Senhor Jesus dá na eternidade para aqueles que ele chamou. Nesse contraste entre o que é o andar correto e o que é andar errado, no versículo 11, Paulo, então, se volta para Timóteo como conselheiro, o homem mais velho que ele é, aconselhando o jovem pastor que vai seguir adiante com esse ministério. Olha que coisa linda o versículo 11. Mas você, Timóteo, o nome não está aqui, mas é com Timóteo que ele está falando. E eventualmente, ou evidentemente, até conosco hoje também. Mas você, Timóteo, homem de Deus. Isso é uma expressão que não é muito usada por nós na igreja hoje. E ao mesmo tempo é muito banalizada. As pessoas às vezes chamam qualquer picareta, qualquer bandido que ande com a Bíblia debaixo do braço gritando améns e aleluias de homem de Deus. E ainda acrescentam um adjetivo de grande homem de Deus. Não existe grande homem de Deus. O contraste que ele está fazendo, ou ele está usando essa expressão homem de Deus, uma expressão comum no Antigo Testamento, para se referir aos profetas. Ele está usando essa expressão exatamente para apresentar um contraste, uma diferença entre o que Timóteo precisa ser, o que eu e você precisamos ser, e esses falsos mestres cobiçosos e avarentos que detestam a piedade verdadeira ensinada pelo Evangelho nas palavras do Senhor Jesus. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Daí, amados, esse é o tipo de texto que ele traz a sua aplicação de modo intrínseco. Muitos textos a gente, depois de elaborar um esboço para o sermão, encerra separando algumas declarações ali, como sugerido aqui, 1, 2, no máximo 3, para fazermos a aplicação posterior desse texto que foi lido e foi exposto para os ouvintes. Nesse caso aqui, há uma facilidade porque essa aplicação já está aí no versículo de número 11. Essa fé justificadora é que está sendo apresentada aí no versículo 11. Não é o tipo de fé que aqueles falsos mestres têm, imaginando que a piedade seja uma fonte de lucro, de vida financeira folgada à custa do Evangelho. Da mesma maneira, ela exprime a justiça de Cristo por meio do contraste que há entre o conselho que está sendo dado para Timóteo e a vida daqueles indivíduos que detestam a piedade ensinada por Cristo, que estão sendo apresentados lá no versículo de número 3. E por último, tudo isso junto, no versículo 11, é que testemunham da redenção em Cristo Jesus, que agora fica perceptível facilmente na vida deste que está levando uma vida de fé e de piedade verdadeira, como está aí no versículo 11, de piedade, de fé, amor, perseverança e de mansidão. De piedade porque é algo que não faz parte da vida daqueles religiosos. De fé, porque essa é uma fé genuína, não é uma fé falsa. De perseverança, porque esses não desistem em virtude das tribulações da vida, diferente daqueles que evidentemente pulam de igreja em igreja e acabam abandonando a fé se não perceberem naquela fé os resultados que eles então tanto esperam, que é o lucro material, evidentemente. E por fim, a mansidão,
que deve fazer parte da nossa vida e que, claro, o texto está dizendo que não faz parte da vida daqueles indivíduos, porque eles amam a confusão, a discórdia, o bate-boca, a briga de palavras, porque não concordam com o Evangelho de Cristo, que determina uma vida piedosa que, claro, eles não estão nem um pouco preocupados em seguir. Então, amados, talvez a melhor das aplicações, não é colocando uma quarta, ainda na terceira, mas sintetizando tudo, é obedecer ao imperativo de Paulo no versículo 11, que ele determina a Timóteo: fuja, você, homem de Deus, fuja dessas coisas, dessa vida desregrada, desvairada e de uma piedade falsa que é marca registrada daqueles falsos mestres. No caso de Timóteo, Paulo está usando uma expressão raríssima para o Novo Testamento. Você, homem de Deus, seja diferente desses camaradas que estão sendo citados a partir do versículo 3. Amém, queridos? Eu espero que possa ter contribuído com os irmãos e que seja de valia essas palavras de conselho desse texto que, glória a Deus por isso, é até fácil de expor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e, se Deus quiser, eu apareço por aqui de novo assim que houver oportunidade.